Tá, tá. Olá, boa tarde, bom dia, boa noite, todo mundo que nos acompanha, que as pessoas vêm em horários variados, então a gente já começa o ano desejando também um feliz ano novo para todos vocês, que 2025 seja um ano de muitas realizações e que a gente consiga trazer para nós e para os nossos familiares, amigos e todas as pessoas que nos cercam o melhor. Então, cada um tem a sua forma de desejar. Então, a gente deseja o melhor, né, Manuela? Eu queria desejar também para a Manuela umas boas-vindas. A Manuela está começando o ano conosco para dar boas energias, que o astral da Manuela é uma coisa assim incrível. Essa mulher é incansável. Se vocês conhecerem um pouquinho da história da Manuela, a gente tem que ter muita admiração, porque a Manuela representa nós, mulheres. Então, eu fico muito feliz da gente começar o ano. Tentamos várias vezes no ano passado, porque não tinha que ser, que a gente tinha que começar o ano justamente com esse bate-papo com a Manuela Diniz. E eu vou apresentar um pouquinho, mas a Manuela é uma pessoa que ela tem várias vertentes. E quando eu conheci a Manuela foi através da fotografia. E eu adoro, sou apaixonada por fotografia desde sempre. E eu acho que a fotografia tem aquele ar poético. E a Manuela, ela tem um olhar poético. As fotos que a Manuela faz dos eventos não é só uma cobertura de um evento. Ela consegue captar a emoção de cada pessoa, um detalhe, um gesto, um olhar. E eu acho que isso torna muito mais especial esse trabalho que ela faz em divulgação dos autores nos eventos. E não só, a Manuela também fotografa paisagens e várias outras, que aí cabe a ela contar um pouquinho de como começou essa paixão que virou profissão. E, além disso, a Manuela também é poeta, é escritora, é uma autora que pula em várias vertentes, do conto para a prosa, passando para a poesia e também para o romance. E a Manuela, ela tem muito para mostrar, muito para dizer. Tudo tem o seu tempo, né, Manuela? No caminho da vida, a gente vai aprendendo, a gente vai se reformulando, e aos pouquinhos as nossas qualidades, os nossos talentos vão surgindo de acordo com o momento. Então, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, e muito obrigada. E como eu desejei para todos, um feliz ano novo para você também. Boa tarde, Adriana. Boa tarde a todos. Muito obrigada pelo convite. Primeiro quero desejar um feliz ano novo para toda a gente, não é? Que lá está, que os nossos sonhos se concretizem, ainda que devagarinho, porque tudo tem o seu tempo, como tu dizias, não é? No final do ano não conseguimos fazer esta entrevista por diversas razões, mas estamos aqui para iniciar e é uma forma positiva de iniciar, para mim é. Sim, para mim também, é uma alegria e uma honra também, Manuela. Você sabe quanto eu gosto de você, eu te Obrigada. admiro também. E fiquei muito feliz da sua participação na Etc. número 0, e foi aquela edição especial que eu fiz assim, com muito carinho, para agradecer ao povo português, a todos vocês, autores, o quanto vocês nos acolheram a minha, a equipe da Infinita, a Júlia, e nessa caminhada, nesses agora quase 8 anos que a gente está aqui em Portugal. Então, você foi uma dessas pessoas que nos acolheu com tanto carinho, desde o primeiro momento que a gente se conheceu, apoiou os nossos eventos, fazendo as fotografias assim com tanta generosidade. Então, eu só tenho que te agradecer, e estou muito feliz da gente estar começando o ano com nessa nossa conversa. E, na verdade, assim, a única coisa que eu gostaria mesmo é que você contasse para a gente um pouquinho dessa trajetória, porque é difícil, né? É a pessoa que tem esse talento de fotografar, que é um trabalho muito introspectivo também, né? De muita observação, um pouco muito solitário, e a escrita também é um pouco isso. Então, como é que você conseguiu conjugar essas duas coisas? E como é que começou essa sua movimentação para você estar aqui hoje com 2 livros publicados e tantos outros projetos em vista? Olha, quando começou, eu nunca pensei de estar aqui hoje. Nunca, nunca, nunca. Mas eu acho que tudo aconteceu de forma natural, sabe? Porque nós, mulheres, há uma fase na vida que a nossa preocupação é cuidar dos filhos, é cuidar da casa, do trabalho escolar, e não há tempo para mais nada, certo? Mas então há uma altura em que os filhos já estão crescidos, já fazem as suas vidas e sobra tempo. Acaba por sobrar tempo.
E então eu dediquei muito à fotografia como um hobby, porque é uma paixão, não era? É uma paixão desde que eu era lá bem jovem. Mas naquela época, há uns anos atrás, não era tão fácil fazer fotografia. Porque tínhamos que comprar o rolo, porque ficava caro, porque a maior parte das fotografias nem sequer ficavam aproveitáveis, não é? Há uns anos a esta parte, isso tudo se alterou. Então há uma altura na minha vida que eu dediquei muito a fotografar. Eu acordava muito cedo, ia ver o nascer do sol. Tinha a sorte de morar pertinho do rio, no Tejo, e tinha lindos nascer do sol, e depois mais tarde deslocava-me para fazer o pôr do sol. E a poesia, ou a escrita, veio com a fotografia, porque comecei a publicar as minhas fotos e muitos autores pediam autorização para usar as minhas fotos nos trabalhos escritos, nos poemas, e eu ficava maravilhada, porque não dava tanta importância assim, porque era para mim um gosto, não sabia que os outros também iam gostar. Então, e depois começaram os convites para fazer, então, os eventos literários. E esses convites, como tu dizes, eu sempre fiz de coração, porque adoro fotografar pessoas, emoções, porque eu agora, cada vez mais eu acho, Adriana, que a fotografia é o que vai ficar. Porque repara, o ser humano esquece, não é? Pode ter hoje um dia muito bonito, mas daqui a uns anos pode ter esquecido. E a fotografia vai recordar sempre. Porque eu hoje olho para fotografias de anos atrás e eu penso, ei, há tanto tempo que eu não vejo esta pessoa, isto foi numa festa. Portanto, cada vez mais eu tenho consciência que a fotografia é um registro que não passa. Porque hoje temos muito a era digital, temos muitos os álbuns digitais, mas a gente esquece. E ao ver a fotografia a gente não esquece, a gente fica lá, é o registro, é o registro. Bom, isto para continuar, a partir de certa altura, eu, porque eu tenho muitos poemas relacionados com a madrugada, com o nascer do sol, e eu comecei a escrever sobre isso. Então, a partir de certa altura, eu comecei também a publicar, perdi a vergonha, por assim dizer, e comecei a publicar também algumas das coisas que eu escrevia, e a verdade é que as pessoas gostavam. E muitas se identificavam com o que eu escrevia. E depois passei então a publicar fotos minhas, com poemas meus, e foi assim que tudo começou. Depois surgiu a oportunidade da coleção Entre Versos, da Infinita. Sim. Da coordenação com a Antonieta, né? Isso, Entre Versos, que é este. Porque tu dizias que fostes muito acarinhada em Portugal, que nós te aceitámos muito bem, mas tu também foste uma mais-valia para todos nós. Tu também nos deste oportunidades. Eu jamais pensaria em publicar um livro, foi uma surpresa maravilhosa ter este livro publicado pela Infinita, tive todo o apoio, foi tudo muito bonito. Foi um sonho que eu nunca tinha sonhado, porque há sonhos que a gente sonha, não é? E vai realizando, mas este eu nem sequer nunca tinha sonhado. E pronto, e daí tem continuado. Mais tarde veio outro livro, que é este, foi publicado pela Palavra Cantada, exato, acho que também tens, e em breve estará outro a sair, depois dir-te-ei uma data, que eu ainda não a tenho, mas há de ser breve, e foi assim que tudo começou. O que eu achei interessante, que o Entre Versos, né, é o nosso carinho também. Todos os projetos da Infinita, cada livro que a gente fez nessa caminhada toda, hoje em dia são mais de 200 e poucos livros entre Portugal e Brasil, tem uma história para contar, né? Aquela história do nosso contato, ou do no caso da Antonieta, que foi a coordenadora da coleção, que trouxe vocês todos junto com a gente, ou então nosso contato direto com o autor, e as sementes vão ficando e a gente vai guardando isso na nossa história. E é o que você falou, foram tantos eventos, foram tantos momentos maravilhosos ao longo desses anos, que quando a gente entra nos seus álbuns lá do Facebook, e tem o da Infinita também, mas a gente lembra, né, aquele momento, nossa, quantos anos passou, e então a fotografia realmente
é um elo de ligação da nossa história, dos momentos vividos, é o que eu falo sempre. Eu acho que a única coisa que a gente leva da vida são as nossas lembranças e o afeto que a gente deixou. Claro que a gente deixa alguns desafetos também, mas isso é outra história. Faz parte. Mas eu acho que é essa lembrança que a gente leva. E quando a Isso. gente está assim com os nossos pais, quando a gente é criança, a primeira coisa, né, quando a gente vai visitar os avós ou os pais, é pegar aquele álbum de fotografia, ou então e conversar e mostrar aquele dali é o seu tio. E essas histórias a gente vai contando, a gente vai trabalhando ao longo do tempo, né? E isso é o que realmente fica e o que a gente guarda. E é o mais interessante, Manuela, porque você conseguiu, né, trazer para essa era digital esses momentos. Porque a gente nunca pensou muito assim, quando a Infinita começou, a minha intenção não era tirar tantas fotografias, ter tantos álbuns, fazer isso. A gente registrava um momento que a gente era importante aquele álbum. Mas depois você veio para incrementar mesmo, você começou realmente a trazer a emoção, a poesia para aqueles eventos, através do teu olhar. E eu sempre, todas as minhas postagens, eu sempre falando o olhar poético da Manuela, porque eu acho que é esse o seu dom. E quando você trouxe para o livro, né, é exatamente isso, é a sua forma de se expressar, você tem essa poética na sua vivência, na sua forma de estar, no seu olhar. Só que o que eu achei interessante nesse livro é que você também conta uma história, não é só poesia, né? O livro ele tem metade poesia, ele tem prosa poética, mas ele também tem uma história. Eu queria que você contasse também um pouquinho dessa vertente, né, da Manuela, que também sabe contar histórias. Tem um bocadinho. Olha, eu mesma fiquei surpreendida quando dei por mim a contar uma história, porque às vezes eu costumo dizer que tenho alguma dificuldade em começar, mas depois tenho dificuldade em terminar. As minhas histórias vão sempre um pouquinho mais além do que, porque histórias são contos ou pequenos contos, vão sempre mais além do que aquilo que eu espero, porque depois começo a criar, começo a imaginar e eu começo a viver. Devo dizer também que muitas das histórias, dos contos que estão aqui são escritos a partir de histórias reais também, não é? Muitas vivências, algumas minhas, outras de pessoas que eu conheci e que me são queridas. E eu gosto muito porque quando eu imagino uma rua onde eu passei, eu mesma crio a história, às vezes a caminhar, sabes? Eu tenho muito hábito, não sei se acontece com muita gente, quando eu vou na rua à noite e eu vejo uma casa com as janelas iluminadas, que a luz está lá dentro, eu tento imaginar o que é que se passa dentro daquela casa. Se as pessoas estarão a jantar, se estarão a conversar, se serão pessoas de idade, se serão jovens. E ali logo começa a crescer uma história, começa a nascer uma história. E depois eu entro dentro dessa casa, dentro dessa janela, eu vejo-me lá dentro. E é assim que nascem os meus contos. Mas olha, mas é exatamente isso, eu também sou muito assim. Às vezes eu fico olhando para a janela para a casa das pessoas, imaginando o que se passa lá dentro. É isso. E eu exerci muito isso também, Manela, nessa troca. Eu gosto muito de escrever crônica, então na minha época de adolescente e tudo mais, às vezes eu estava dentro do autocarro, aí via uma situação e já estava lá no meu caderninho contando aquela historinha, porque isso é um grande exercício de observação, e você também, como é fotógrafa, eu acho que você também puxa um pouquinho mais para esse lado. E eu queria falar sobre esse assunto justamente por causa disso, que todo mundo conhece a Manuela como fotógrafa, a Manuela com um livro de poesia, né? Agora, mais recentemente, esse seu livro que mescla um pouquinho o romance, o conto, a prosa, mas tem outros projetos aí vindo também, mas você é uma pessoa muito versátil, porque você não para um minuto, né? Então, quando eu vejo a Manuela no evento, depois a Manuela está em outro evento, depois a Manuela está passeando, tirando as fotografias dela pelos caminhos que passam, está escrevendo. Então, eu acho que isso é muito legal, por isso que eu falei no início que você nos representa. Eu acho que você, como mãe de família, como avó, por tudo que você já passou na sua vida, e tem essa força, essa energia, essa alegria,
eu acho que é um grande exemplo e a gente tem que enaltecer sempre o que é bom, né? Ultimamente, nas redes sociais, é tanta gente, tanta notícia que não agrada muito, eu acho que a gente deveria usar as redes sociais para enaltecer o que nos agrada, para a gente realmente ser grato por tudo que acontece e dar bons exemplos, porque para essas gerações novas aí que às vezes ficam um pouquinho desanimadas e com o nosso exemplo é assim, não, ela está naquela idade fazendo isso, então também tenho tantos anos pela frente para aproveitar. Olha, Adriana, eu acho mesmo, sou mesmo da opinião, a vida já não é fácil, não é? Ora, se nós vamos ficar a lamentar as coisas menos boas, nós não vamos viver aquelas que são bonitas. E eu tive sempre, sabes que eu desde pequenina, eu tinha uma energia que a minha mãe castigava-me para eu me calar, para eu não cantar, para eu ficar quieta. Quem diz que eu ficava? Não dava mesmo. Então, eu sempre fui muito ativa, sempre fiz muitas coisas ao mesmo tempo. Continuo a fazer, como você diz. Às vezes eu precisava de ser 2 ou 3, mas não dá. Então tenho que me dividir, outras vezes tenho que fazer uma escolha que nem sempre é fácil. Mas eu fico muito agradecida, muito grata às pessoas que me solicitam, que gostam da minha presença, porque eu creio ser uma pessoa animada. E as pessoas animadas trazem uma boa energia e não fica tudo para baixo, tudo triste. Até no meu trabalho secular, as pessoas dizem quando saem de lá vão mais animadas, porque eu conto uma anedota ou faço uma brincadeira. Não gosto lá de conversas tristes e eu fui sempre assim. E eu creio que sim, que de certa forma nós mulheres temos essa capacidade, todas nós. É claro que a vida para algumas, ou as suas personalidades nem sempre conseguem ultrapassar como outras. É verdade que a vida às vezes castiga muito a gente. Ao contrário do que as pessoas dizem, que a vida dá muitas voltas, eu acho que somos nós que damos muitas voltas na vida. Há uma sensação, eu costumo dizer isto até como ilustração, parece que às vezes a gente anda numa rotunda, mas em contramão. Fazemos um plano, projetamos, temos sonhos, vamos em frente e depois de repente temos que andar ao contrário, não é? E nessa altura temos necessidade. Houve uma época da minha vida, não foi assim há muito tempo, que eu precisei de ocupar muito a minha cabeça, o meu tempo, a minha mente, e então por isso também me envolvi mais, digamos assim, com diversos projetos. Devo dizer, também estou num grupo de teatro amador. Ah, que legal! Pois é, que vai ser amanhã, Isso faz bem. é a quarta-feira. Esse sim é um sonho adiado. Desde pequenita eu achava que gostava de fazer este tipo de coisa e surgiu a oportunidade. Portanto, além de ter 2 empregos, eu tenho 2 empregos atualmente, em part-time cada um, porque senão também não dava para tudo. Mas são 2 mas eu sinto-me super bem em participar de tudo isto, em estar lá, porque eu vivo mesmo. Tudo o que faço, eu faço, seja qual for o meu trabalho, seja a parte da fotografia, seja a parte da escrita, seja mostrar o que eu escrevo, seja ouvir o dos outros autores, eu vivo isso com muita intensidade, sabes? Faz-me muito bem. E esta sou eu, esta é a pessoa que eu sou. É sim, inclusive na revista Etc, a abertura da sua página é justamente essa. Sou uma mulher que insiste em ver o lado positivo da vida, a palavra que me define, alegria. E é justamente isso, Manuela. É muito bom assim a gente conviver com uma pessoa que tem essa alegria, porque assim, como eu vim do Brasil, o Brasil a gente naturalmente é alegre, a gente é obrigado a ser alegre, não tem como. Né, pelo clima, pela forma de estar, pela cultura, mas assim, nós temos a obrigação de sermos alegres, né? Porque o brasileiro ele tem naturalmente essa forma de estar, de se mostrar para o mundo. Então, quando a gente não está muito alegre, a gente é cobrado por isso e a gente se sente mal porque parece que a gente está fora. Já em Portugal, como tem o fado, então a gente já se sente mais, né, introspectivo, até pelo clima também. Eu, sinceramente, indo para esses 2 extremos, eu vejo muito o clima e a cultura. É isso que influencia a forma de estar de cada um.
claro que tem toda a natureza da pessoa. Então, eu acho muito interessante, porque a gente pode estar alegre, ser alegre e não demonstrar essa força, essa energia. E você não, você é aquele vulcão que você está nos lugares, a gente sente essa tua presença, a gente sente essa tua energia. E mesmo em fases não muito boas, você está sempre ali dando força, está sempre apoiando. Então, eu acho muito interessante, muito importante para a gente falar disso também, que o maior índice, eu estava fazendo uma pesquisa e estava conversando com algumas pessoas, o maior índice de depressão aqui em Portugal é justamente entre mulheres na faixa a partir de 40 anos. Então, a gente tem realmente que ter essa força de que não é porque eu casei, meus filhos estão criados, que agora a minha vida não tem mais graça, né? Como você falou, sobrou tempo, então eu vou me recriar. Eu vou aproveitar para buscar e abraçar o mundo com as coisas que eu não tive tempo de fazer enquanto eu estava criando a minha família. Então, acho que isso é muito importante, esse exemplo que a gente passa, que você também passa nos teus livros, na tua fotografia, na sua presença. E eu queria muito trazer essa conversa para essas nossas... não só apresentar o autor, não só falar sobre livro, mas também falar um pouquinho sobre vivência, sobre partilha. Como você falou também em algum momento, tem horas que a gente tem mesmo que buscar alguma coisa nova, né, como o teatro agora, para a gente se sentir viva, para ter motivação, porque senão a vida fica estagnada, para e a gente acha que já fez tudo, que já sabe de tudo, e termina entrando justamente nessa depressão, nesse desânimo, né? Eu tenho muitas conversas com pessoas que me rodeiam, com amigas, com clientes no meu trabalho, e é precisamente isso. As pessoas chegam a um ponto que acham que já está tudo feito e que já não têm paciência, nem já não tenho idade. Pois eu acho o contrário, eu acho que na minha idade agora, eu acabei de fazer, eu acho que agora eu já fiz tanta coisa que era minha obrigação, porque a vida me trouxe, não é? Cuidar da casa, dos filhos, como já falámos, porque não agora cuidar das coisas que eu gosto? Agora até já não tenho filhos para cuidar, não tenho obrigação, os netos são o tesourinho da vida, mas já não são responsabilidade minha, não é? Há uma liberdade, porque a liberdade não é só ser livre, é sentir-se livre, sentir-se. E eu sinto que sou livre e que posso fazer o que eu quiser. Basta eu querer, porque se eu quiser, claro que posso precisar de ajuda, que ninguém é sozinho, ninguém faz nada sozinho. A partilha, a ajuda, o carinho, porque eu tenho amigos mesmo assim do peito, sabes? E tenho uma família maravilhosa. A começar pela minha mãe, que apesar da idade e dos desafios que às vezes temos com as pessoas de idade e as personalidades, que ela não tem nada a ver comigo, nada. A minha mãe, quando ficou viúva, digamos que a vida dela acabou ali, porque não soube viver de outra maneira. Só sabia viver daquela e não era a melhor, mas mesmo assim nunca aproveitou, digamos assim, porque já estava muito magoada pela vida, sabes? E não conseguiu se recuperar. Acho que a geração das nossas mães vivem isso, né? E ela não conseguiu recuperar. Depois a saúde também não ajudou. Então, eu tenho os meus filhos e os meus netos. É assim, é um apoio, é que eles apoiam, respeitam e admiram também as coisas que eu faço. A minha filha mais nova dizia-me há dias: consegues ser pior do que eu? Consegues andar mais... Eu disse, mas tu também nunca te encontro, porque mas tu consegues ser pior que eu, quando eu tenho um bocadinho para falar contigo, tu não estás disponível. Pronto. Então, há aqui uma partilha de respeito por cada um de nós, enquanto filhos e mãe, mas também uma admiração, eu por eles, eles por mim, porque eles também passaram uma fase complicada, quando nós mudamos a nossa vida, às vezes, nós conseguimos mudar a vida da família inteira, mesmo não querendo, não é? Sim. E nem sempre para bem, nem sempre para mal, mas as mudanças alteram a vida dos outros, altera também a forma de estar e é preciso, digamos que muito carinho, muita força
e ultrapassar todas essas coisas menos boas, não é? Então eu tenho isso, por isso eu me sinto privilegiada, dizer assim, ai, dói-me aqui, dói-me ali, eu estou muito triste porque hoje dói-me a cabeça, que é isso, não é nada. Então eu tenho tanta coisa boa, porque é que eu vou estar agora preocupada com uma dor que até está lá sempre, desde há tantos anos, e já estou habituada a ela. E acho que é isso importante, que quando a gente chega, ultrapassa, né, os 50 anos, é um choque de realidade. Porque a gente está indo tão bem na vida, está tudo acontecendo tão maravilhosamente, de repente começa, né, aquele choque assim, peraí, a vida está cobrando, o meu corpo está cobrando, da onde está surgindo esse monte de coisa que eu jamais na minha vida tinha sentido. E a gente saber administrar isso é justamente, a gente toma decisões, a vida muda, muitas coisas vão acontecendo, faz parte do crescimento como ser humano, e da nossa vivência. Se a gente viver estagnado todos os dias, durante a vida inteira acontecer a mesma coisa, eu acho que a gente não leva muita história e não tem muita história para contar. Então, é claro que é importante o apoio da família e fico muito feliz assim que eu conheço essa família, eu vejo o quanto vocês realmente têm essa força, essa união, mas eu acho que faz parte disso tudo, né? E a gente se deparar acima dos 50 anos e dizer assim, peraí, agora é o meu melhor. É um momento que já fui abaixo, já senti tudo que eu tinha que sentir. Essa dor eu vou conviver agora, porque ela faz parte de ser mulher, né? Dói o joelho, dói a anca, dói não sei o quê, dói tudo. Mas vamos seguir, vamos recomeçar a nossa vida e nos energizar, porque eu acho que a gente tem que recomeçar todos os dias. Eu olho para a natureza todos os dias. Pode ser todos os dias de sol, mas a paisagem está diferente, a chuva. Então, assim, eu gosto muito de amanhecer percebendo a natureza, porque eu acho que o ser humano é isso, né? A gente passa pelo nosso dia em várias formas de nuances e vários sentidos e vários significados, né, em relação a tudo que a gente vai vivendo, e a gente tem que aprender a viver. Não é fácil, não é? Tem os momentos que a gente vai abaixo mesmo, mas a gente tem que ter força e recomeçar e superar e seguir. E você é um grande exemplo disso tudo. Eu fico muito feliz quando eu te encontro agora, né, nesse ano de 2025, já faz alguns meses que a gente não se vê, e te ver sempre assim, com essa força, com essa energia, e buscando sempre mais e o melhor. Então, é esse recado, por isso que eu fiquei tão feliz da gente estar conversando hoje na primeira live da primeira etc. do ano, justamente para a gente deixar esse recado. Eu acho que 2025 vai ser um ano muito bom, um ano em que a gente tem agora aqui 360 e pouquinhos dias, não, menos, né? A gente já está quase na metade do mês. 350 e poucos dias para a gente reconstruir, para a gente refazer, para a gente escrever a nossa história. E eu acho que isso é muito gratificante, a gente tem que agradecer muito, né, por a gente ter essa capacidade de renovação e que faz parte, né? E principalmente nós mulheres. Tem muita coisa ainda bonita para fazer, há muita coisa. Todo dia é como tu dizes, o sol é o mesmo, mas a paisagem é outra. E então também depende muito da disposição com que nós vemos o nascer do sol. Um dia está com nuvens, um dia está mais limpo, mas há muita coisa linda para ver, há muita coisa para fazer, não podemos parar. E, Manuela, eu aprendi um pouquinho com você, te observando quando você está nos eventos, parada, olhando aquele momento. Às vezes a pessoa está falando, está se movimentando, e você está ali, só parada, olhando, analisando, e de repente você dá aquele clique, e quando vai para o álbum, capta realmente aquela emoção daquele momento. E eu comecei a observar um pouquinho isso tudo, e falei assim, a Manuela, eu acho que é um exemplo para mim também, de como a gente pode lidar com a nossa vida, né? Tem momentos que está tudo tão atribulado e a gente está tentando entrar naquele ritmo também. Só que se a gente parar, né, a gente se distanciar um pouquinho e a gente silenciar e observar, a gente consegue não dar um clique perfeito, mas a gente consegue chegar naquele momento de entendimento do porquê e tomar um outro sentido na nossa vida. E você expressa muito isso, você passa muito isso para a gente. Quem estiver te observando nos eventos, é uma lição, é um aprendizado sempre. Olha, mas sabes, é verdade o que tu dizes,
podemos adaptar à nossa vida, focar naquilo que é importante. Porque muitas vezes eu estou nos eventos e eu só vejo o que a minha câmara está a captar. Eu não estou atenta, ninguém me pergunta o que é que foi dito, muitas vezes, o que se passa à minha volta. E tu sabes que nos eventos há muita gente, uns que se conhecem de novo, outros que já se conhecem, e há muita coisa às vezes a acontecer. Eu passo-me tudo ao lado. O meu foco, e eu através da máquina capto, como tu sabes, muita coisa, muita emoção, muita lágrima até, muito abraço, muita partilha de afeto. Também se captam outras coisas, não é? Como não pode deixar de ser. Mas o mais importante é isso, tanto que eu, quando publico, eu publico essa parte, porque é essa parte que importa. É o afeto, é a parte boa. Porque partes negativas há sempre uma coisa ou outra. É impossível, no meio de tanta gente, não haver, ninguém é perfeito. Claro. Isso é como ir à missa, sabes? Não sei se vais à missa, não é? Mas ir à missa é assim. As pessoas vão com uma intenção, mas depois a intenção confunde-se ali com outras coisas. Mas o foco deve ser aquele. E na nossa vida é também. Se vamos estar a tentar perceber tudo o que se passa e a resolver tudo o que se passa, nós não conseguimos. Então vamos ter que ir resolvendo à medida que as coisas vão acontecendo e não podemos realmente fugir delas, vamos lá resolver, mas vamos focar, não é? Vamos focar. O que está por trás, isso passa lá. Eu acho que é justamente isso que a maturidade nos traz, e pessoas assim que têm, né, essa sensibilidade, eu acho que tem essa sensibilidade para olhar, seja um artista plástico, está pintando uma tela, seja um fotógrafo, até um poeta mesmo que observa para escrever. Eu acho que a gente traz isso na alma, e o ritmo acelerado da nossa vida, a gente às vezes termina perdendo um pouco isso. A gente quer tanto realizar que a gente esquece de pausar. E eu aprendi, a trancos e barrancos, numa luta muito grande, mas eu aprendi a pausar. E isso tem me feito muito bem. Eu comecei justamente essa mudança observando o seu trabalho, observando sua forma de estar, quando você está naqueles eventos, porque eu vivo naquela correria, né, tentando dar atenção a todos, organizar tudo, mas quando você está com a câmera na mão, que já me coloquei numa posição, eu acho que, não sei se foi você ou Júlia, que foi assim, segura aqui, enquanto... Aí foi naquela hora que eu assim, gente, isso é um outro mundo. Estar atrás, né, de uma câmera e observando tudo aquilo, mas ao mesmo tempo é como se você estivesse numa bolha dentro daquele local e você cria o seu mundo. E eu acho isso fascinante. Mas sabe, Adriana, houve uma vez, mais do que uma vez, você está tão preocupada em que tudo corra bem, em que quem está da esquerda, quem está da direita, quem vai falar, e então eu cheguei e você disse assim para mim, pronto, eu não vou preocupar-me com fotos. Eu disse, pronto, deixa isso por minha conta. É logo algo, não é? Eu senti alívio quando eu te vejo. Isso, é porque aí você já andava com o seu telemóvel a fazer isso e aquilo, mas aí disse, então você chegou, essa parte eu não vou me preocupar mais. Não, fica descansada. É isso. Olha, eu te devo muito, eu sou muito grata a você, nada, Manuela, porque eu sinto, você não sabe, a alegria de te ver, claro, mas o alívio que você me traz, eu pensei a menos uma coisa. Porque a câmera também vai captar aqueles momentos que você não consegue dar atenção a tudo, mas tenta, não é? Então é exaustivo para quem faz essas coisas e tenta fazer tudo. E eu fico feliz, de certa forma, porque um dia, quando as pessoas estiverem a ver os eventos e as fotografias, muitas pessoas podem até já nem estar entre nós, mas o meu nome vai estar lá. Não é? Posso também não estar cá, mas um dia eu vou ser recordada de olha, ela fotografava os eventos, não é? Nossa, até hoje, olha, tem fotos às vezes que eu tenho as minhas pastas, né, dos eventos, das fotografias todas, e fora aquelas todas que a gente coloca no Facebook. O Facebook, claro, ele vai relembrando. Então, tem horas que eu vejo assim, nossa, parece que foi ontem, aquilo passou já 4, 5, 6 anos atrás. É isso. Então, a gente vai, né, relembrando, é tão gostoso. E assim, é a vida, umas pessoas vão, outras vêm, claro. mas aquelas imagens, aquele sentimento daquele momento é muito importante. Por isso que eu digo que eu sou apaixonada por fotografia.
Quando eu posso, eu pareço aqueles japoneses, que eu estou assim... Eu acho que o japonês ele tem uma forma, a gente brinca um pouco, né? Porque a gente, nessas excursões, quando a gente anda em locais, principalmente de turismo, a gente vê muitos japoneses fotografando tudo o tempo inteiro, mas eu já percebi que os europeus já não são tanto, eles vivem um momento. Eu estava uma vez analisando um casal de alemães, eles estavam ali vivendo, conversando, olhando a paisagem, e em nenhum momento eu vi nenhum deles fotografar. E o grupo de japoneses que passou está igual a mim e a Júlia. A gente sai fotografando tudo, porque a gente fica tão fascinado. Né? Uma luz, é um momento, é uma forma, um local que a gente quer guardar, a gente quer reter aquilo para a gente. Né? É verdade. E eu, sinceramente, a minha memória não dá, eu não consigo mais guardar Olha, tanta coisa. No final do ano, em outubro, eu fui a Marrocos. Esta última viagem que eu fiz. E então era um grupo de 50 pessoas. Mas há coisas que a gente só pode fotografar quando não há pessoas. Então eu era chamada do carro vassoura, não é? Porque já toda a gente tinha dado a curva e lá aparecia eu a correr, porque eu tinha ficado para fazer. Porque eu tenho essa necessidade, eu quero guardar aquela cidade, aquela aldeia, aquele momento, não só na mente, mas também na máquina, porque é uma forma também de mostrarmos a outras pessoas. Eu já conheço muita coisa e nunca lá fui, mas conheço através do registro de outras pessoas, não é? E há paisagens que são autêntica poesia, porque são, né? E a poesia, lá está, para mim a poesia... a Maria Isabel Rodrigues dizia sempre que eu era a fotógrafa poeta, porque realmente comecei com a fotografia e depois comecei a mostrar o que escrevia, mas considero que está tudo ligado, porque sem dúvida, eu hoje olho para uma foto e muitas vezes escrevo uma frase que eu chamo de gotas de poesia, porque não tenho escrito assim tanto... portanto, textos muito grandes, nem poemas, tenho alguns, mas não tenho muitos, mas a própria fotografia me inspira a escrever. Sim. É isso. Não, e a própria fotografia, às vezes, é um poema, né? Dependendo da luz, do ângulo, da imagem, a gente não precisa escrever tanto. Mas já que você falou da sua imagem, do que você está escrevendo, o que vem de novo por aí? Quais são os seus projetos para 2025? Eu não vou te fazer perguntas, porque aqui embaixo tem um link da revista Etc., a edição número 0 e também a número 1, mas a número 0 onde a Manuela participou. Então, vocês podem ver, ela está disponível no Google Play, gratuitamente. Na Amazon, com preço irrisório, porque a Amazon a gente tem que botar um valor, mas é um valor bem simbólico. E também aqui o link que vocês podem acessar e ver a revista com as perguntas que a Manuela respondeu e tudo mais. Então, por isso que hoje a gente está nesse bate-papo gostoso. Eu não quis fazer nenhuma pergunta para a Manuela, mas é inevitável. A gente, né, tem sempre as intenções para o ano novo. Olha todo só. mundo isso. Muito querida e muito grata por você ter dado esse apoio nessa edição número 0. Imagina. Dava vontade de colocar todo mundo, mas não dava, foi uma edição bem limitada, mas todos os meses a gente está aqui lançando lá no Palácio Baldaia a nossa revista Etc., que é um projeto para promover, divulgar o autor e também conhecer um pouquinho daquela pessoa, né? O que ele pensa por trás ali daquele livro e saber onde chegar, como eu faço para conhecer a Manuela, para contratar o trabalho dela de fotógrafa ou então para comprar o livro da Manuela. Então, está tudo ali na revista. Muitas vezes, a melhor forma de realmente de nos darmos a conhecer é através daquilo que escrevemos, não é? Exatamente. Há muita forma de escrever. É verdade, neste livro tem muitos contos, como eu falei no início, inventados, mas a maioria desses contos inventados tem pedacinhos de história, não é? Eu, por exemplo, neste livro tenho o primeiro texto, que é a rua onde eu nasci. Quando eu leio a rua onde eu nasci, é uma forma de me dar a conhecer as minhas origens, porque eu nasci no interior, numa aldeia pequenina, nunca tive televisão, nunca tive água, a maior parte do tempo nem tinha luz elétrica, portanto foi uma infância como a de milhares e milhares de outras pessoas. E Adriana, você está o tempo todo a agradecer à gente, mas nós temos muito que agradecer a si, porque eu nunca pensei de hoje, eu, a Manuela Diniz, ter livros,
estar numa revista maravilhosa, com autores maravilhosos, reconhecidos, pertencer a esta família de autores, não só de poesia, mas de autores, e inclusivamente também tenho uma grande família de fotógrafos, amadores principalmente, que é o meu caso, também sou amadora, nunca fiz curso, nunca fiz nada, né? E, portanto, também temos muito que agradecer, porque eu desde pequenina, houve uma época em Portugal que havia a Gulbenkian, que era uma biblioteca móvel, que levava os livros até às aldeias, não é? E eu, todos os meses, quando a biblioteca chegava, eu solicitava os livros que tinha direito. E aqueles que eu não conseguia levar, levava as outras miúdas comigo para todas pedirem livros, porque eu só podia um X de livros, não é? E elas pediam, mas quem lia era eu. Sempre gostei, mas nunca tive muito acesso, ou não tive acesso a muito mais, não é? Depois começa-se a trabalhar e a vida segue e pronto. Entretanto, como estavas a perguntar, os meus projetos a curto prazo, muito em breve, nos próximos meses, já deste talvez trimestre, eu quero publicar o meu terceiro livro. Já está tudo em andamento, está tudo no micro-ondas, agora já não é no forno. Já está tudo no micro-ondas, capa. É só escolher o que quero e também são, digamos que é bastante intimista. Sabe o que eu acho mais bonito em você, assim, a tua autenticidade, né? De você, muita gente não gosta de contar um pouquinho da vida, aí pega um personagem, cria alguma coisa para mascarar um pouco, e, na verdade, ele está escrevendo sobre ele, né? Ou sobre ela. E você não, você faz questão de enaltecer a tua origem, de contar para a gente essa sua trajetória tão bonita, e eu admiro muito, porque o Portugal que você viveu foi o Portugal de muitas e muitas pessoas da sua geração que eu não conhecia, né? E é através de vocês, de tantos e tantos autores que a gente conversa, não é uma coisa que eu faço muita questão de falar, Manuela, que a Infinita virou uma editora, mas a minha intenção nunca foi ser editora. Então, é sempre agregar, é sempre a gente divulgar, a gente dar as mãos, não tem competição, eu não me preocupo com nada, nem com ninguém, porque cada um tem seu lugarzinho ao sol. Então, essa troca, né, essa partilha da gente conhecer outras pessoas, como você falou dos fotógrafos, a gente fala dos autores, tem os músicos também, então a gente vai criando esse caminho. E é justamente isso, a sua partilha tão autêntica nesses livros que você escreve, até na sua poesia também, a gente sente que é o que você está ali sentindo, que você quer passar, a tua vivência, a tua história, o teu sentimento. E eu acho isso muito bonito, que acho que a gente tem que ser mesmo transparente, né? E trazer para esses novos projetos. Então, esse novo projeto eu sei que vai ser fantástico, a gente já conversou um pouquinho sobre isso, e eu acho que você tem tudo para lançar mais 5, 6, 10 livros nessa sua trajetória, com muitas fotografias e belas imagens, e essa energia, essa história tão bonita que você tem sempre para partilhar com a gente. Obrigada. Eu não sei se irão mais, mas este próximo livro para mim é muito importante. Por várias razões, e algumas você sabe quais, mas é importante para mim publicar este próximo livro. E pronto, depois enviarei o convite, quem sabe você pode estar. Espero que sim. Eu vou deixar publicamente aqui o meu pedido de desculpas a você, de não ter ido no lançamento, mas o que acontece? É tanto trabalho que às vezes, eu não consigo nem estar no lançamento dos meus próprios autores. E isso eu estava até falando com a Maria Isabel Rodrigues essa semana, já que você citou ela. Você não esteve no meu jantar, na tertúlia que ela faz e tudo mais. Eu não tenho como ir nos eventos. Não é porque eu não queira, pelo contrário, eu tenho uma gratidão por todos vocês que me prestigiam, que eu deveria estar em todos, mas eu não consigo mesmo, porque senão eu não consigo descansar, eu não consigo trabalhar, eu não consigo cuidar um pouco da minha vida. E eu lamento muito, mas é tanto evento, é tanta coisa que acontece boa, né? Tantos encontros, tantos jantares, às vezes a gente sai de um evento, vai todo mundo sair para jantar. A Adriana fica assim, gente, eu não posso, eu queria muito pedir desculpas, mas eu não consigo. Então, eu criei uma forma de estar para não ir em um e não ir no outro,
né? A Para gente não quer prestigiar uma melindrar, pessoa, claro, quer prestigiar todo mundo, então eu não vou a nenhum. tal e qual. E tento sempre fazer o trabalho da Infinita, assim, é o evento, é o lançamento, acabou o lançamento, vem embora. Porque senão eu não consigo organizar tudo que... Eu já tive 2 burnouts, imagina se eu quisesse realmente prestigiar tudo. Mas eu acho que Sim, você, Manuela, você me representa em tudo, porque já é o contrário. Você trabalha em 2 lugares, você escreve seu livro, você ainda consegue estar em tantos e tantos eventos prestigiando as pessoas, e eu admiro muito isso, porque eu já cheguei num ponto que eu não consigo mais dar conta disso, desses momentos que eu gostaria muito de estar presente. Mas aí eu vejo as fotografias e é, e percebo como é que foi, e sinto um pouquinho a alegria de cada um. Eu acho que é isso que é o mais importante. claro, a gente sabe que não dá para estar nos 2 lugares, ou 3, ou o que for, não dá. E além do mais, Adriana, tu tens muito trabalho de bastidores, ao contrário de mim, não é? Sim, Eu sim. pego a minha máquina, o cartão, as baterias e vou. Você não, tem muita mais coisa para fazer, por isso E é é uma, compreensível. Pois é, e é uma coisa engraçada. Quando eu morava no Brasil, eu trabalhava numa empresa e trabalhava o dia inteiro e viajava e aquilo tudo, mas eu tinha aqueles momentos de sair de casa e chegar em casa. E falei assim, não, eu vou morar em Portugal, eu não quero mais patrão, eu não quero trabalhar 30 horas por dia, eu quero ter tempo para respirar, para estar com os meus amigos, sentar na beira do Tejo, tomar um vinho. Era a minha idealização, né? Eu falei assim, Claro. aí a Júlia sempre brinca, não Poesia, bota pura foto. poesia. Exato, aquela coisa assim, eu vou conversar, vou ouvir, como vocês dizem que a gente tem um sotaque que vocês gostam muito de ouvir, eu adoro o sotaque dos portugueses, então assim, eu vou estar ali conversando. Nossa, de repente, a minha vida nos últimos anos trabalho 30 horas, literalmente, por dia. E É, quando não tem, a gente está numa exaustão que a gente tem que desligar mesmo de tudo. E eu aprendi a desligar mesmo, Manuela. Você não tem tem que ser. ideia de quanto a gente é dependente, né? Do telemóvel, das redes sociais. Então, é um exercício. Eu levei 2 anos a sério, porque eu tive problema com o médico, e o médico assim, olha, você para tudo, você já está no alerta vermelho, mas mesmo assim foram quase 2 anos para conseguir aprender a me desligar, porque eu Também é pegava a um máquina. exercício. É um exercício que eu acho que com o teatro, com a fotografia, você consegue administrar bem esse tempo. Eu acho que. Eu tenho observado muito que agora que eu estou conseguindo administrar esse tempo, porque o sábado e domingo, quando não tem evento, eu desconecto mesmo. A minha mãe já sabe, se tiver que falar comigo, é pelo telemóvel da Júlia, se for urgente, porque a gente não atende, para a gente aprender a observar a vida, a Tem que sentir a ser. vida, Tem que né? cuidar de você para poder chegar aos outros, não é? Temos que Exatamente. cuidar da gente, é isso. E eu acho que isso é muito, muito importante. E eu estou aprendendo, eu vou chegar lá. Quando crescer, eu vou ser igual a você, mas eu já estou chegando pertinho. Às vezes a gente aprende na marra, não é? Como vocês É, falam no Brasil. Às vezes a gente tem que aprender na marra. Porque às vezes porque a gente está tão dedicada a tudo, para que tudo esteja bem, para agradar a todos, para agradar enfim, para fazer o nosso melhor e esquecemos que primeiro nós temos que estar bem. Temos que nos preocupar connosco para depois dar atenção e também temos que fazer escolhas. Não dá para estar em todo lugar ao mesmo tempo. Não dá para atender a tudo ao mesmo tempo. Eu trabalho ao fim de semana num restaurante, mas quando eu tenho um evento que eu acho que quero estar mesmo ou que se alguém me pode substituir, eu peço para me substituírem. Tem é que ser com tempo, percebe? sim. Porque Uhum. as outras pessoas também têm a vida delas. Então, nós temos que estar bem para poder dar aos outros. Porque senão, se é só a dar e não receber nada, se não cuidamos da gente, se não do nosso tempo, da nossa cabeça, se não nos abstrairmos do que está à nossa volta, nós também não conseguimos. Pois é, aprendi na marra. Aprende na marra. É porque é diferente, é assim, quando a gente muda de país é muito diferente, né? A Pois, nossa necessidade de pertencimento, de estar, de claro, claro. construir é um pouquinho diferente, mas eu acho que depois chega num nível que fica todo mundo nivelado, todo mundo igual, com as mesmas sensações, os mesmos momentos, e a gente tem Então, mesmo que universalmente cuidar de nós primeiro, para poder é depois a isso, gente poder cuidar dos outros. E eu acho é que é esse isso. recado mais importante
com toda essa sua trajetória de vida, você mostra isso para a gente, né? Até quando você está ali no evento, você está cuidando de você, do seu trabalho, para depois, então, você dar atenção e cuidar de quem está à sua volta. Eu acho que é muito, muito importante isso. E eu sou muito grata por tudo que você tem feito por mim, nas poucas vezes que a gente conversa, nessas correrias de evento e tudo mais, mas eu te observo muito e tenho realmente guardado muita coisa, inclusive essas palavras, né? Desde 2018 com Entre Versos, não, 2019 com Entre Versos e agora. Então, eu acho que é um momento de poesia ou de leitura para as pessoas conhecerem um pouquinho também o que a Manuela escreve, né? Ah, tá. Vou Olha, te então botar eu vou precisamente falar um pouquinho das minhas origens, da minha rua. Pode ser? Claro, claro, o momento é seu. Eu vou te botar aqui na tela grande. Então, como eu disse há pouco, a melhor forma de conhecermos as pessoas é através da sua escrita, não é? E eu vou falar um pouquinho da rua onde eu nasci, que está então neste livro, e diz assim: a rua onde nasci não tinha nome, e se eu pudesse escolher, dava-lhe o nome Liberdade. Na rua onde nasci não havia carros, nem árvores ou jardins. O que havia era crianças aos molhos, com lágrimas e risos nos olhos. Quase todos eram pobres. Havia meninos com os fundilhos rasgados e joelhos remendados. Havia meninas com vestidos de chita e cabelos entrançados. Havia tamanquinhos de madeira que faziam toque, toque, toque na ladeira. A rua onde eu nasci havia corridas, brincadeiras e gargalhadas. Ouviam-se campainhas a talintar dos rebanhos que passavam por ali. O pastor, de manta e cajado e botelha na cintura, ficava mal-humorado pela grande confusão que gerava a sua passagem. Eram cordeirinhos que berravam, cabritinhos que saltavam, garotos que corriam, o cão que ladrava. Mas que grande trapalhada! Na rua onde eu nasci, havia velhotes sentados na ombreira da porta. Aproveitavam o sol enquanto fumavam um tosco cigarro feito à mão, que muitas vezes queimava esquecido no canto da boca. Davam 2 dedos de conversa a quem passava e tiravam a boina ou o chapéu às mulheres que, de avental e lenço na cabeça, passavam apressadas para a fonte. Levantavam a bengala à rapaziada que brincava às escondidas, ao arco ou ao pateiro, enquanto as meninas brincavam ao anel, ao lencinho, à macaca e ao senhor barqueiro. Na rua onde eu nasci, o inverno era longo. Havia bonecos de neve e chaminés a fumegar. Havia pais a ralhar e pequeninos a chorar. E nas tardes quentes de verão, ouvia-se ao longe o motor da malhadeira na eira que trabalhava sem parar. Na rua onde eu nasci não havia solidão, mas havia muitas vezes falta de pão. Poucas casas tinham luz. As noites eram iluminadas pela candeia a petróleo, que formava sombras nas paredes, e os mais pequeninos davam asas à imaginação e sonhavam que assistiam a um teatro de fantoches. Hoje, a rua onde eu nasci, já morreram os mais velhos. Os pequenos cresceram e poucos meninos nasceram. E a rua onde eu nasci foi ficando abandonada, por muito poucos habitada, eu diria quase desolada. Hoje, na rua onde nasci, continuam a não passar carros, mas ainda passam rebanhos. Ainda não tem árvores nem jardins, mas já tem um nome. Hoje, a rua onde nasci tem uma placa que diz Rua das Flores. Hoje, já todas as casas têm luz, já ninguém vai à fonte, já não há bonecos de neve, nem velhotas de avental. Na rua onde eu nasci, já não há crianças aos molhos, já não há pais a ralhar, nem garotos a chorar. Na rua onde nasci, ainda está a casa onde vivi, a escadaria que tantas vezes subi e desci. Hoje,
A rua onde eu nasci é apenas saudade. Ai, muito lindo isso. Obrigada. Escrevo de forma simples, porque assim eu sou, porque assim eu vivo, porque assim me dou. Isso. Gratidão, Manuela. E eu queria que Obrigada. você deixasse um recado para quem você quisesse, para a gente encerrar esse momento, que eu te agradeço muito, muito, foi muito bom. E a gente vai se encontrar ainda muitas vezes por esse ano. Então, eu primeiro quero dizer muito obrigada, mais uma vez, à Infinita, à Adriana, na pessoa da Adriana, da Julinha, todos os envolvidos. Terão sempre um lugar especial no meu coração. Chegue eu onde chegar. Aliás, posso até não chegar a lado nenhum, já estou bem. Nunca tive pretensão de ser grande, mas fico feliz de ser reconhecida, como é lógico, não é? E fico feliz quando as pessoas me dizem que se identificam com algo que já viveram, que já passaram. Então, a mensagem que eu deixo é força. Nós temos muito mais força do que aquela que achamos que temos. E temos muito mais capacidades do que aquelas que achamos que temos. Eu, como disse, fui criada numa aldeia, não tive possibilidades de nada e, no entanto, fui aproveitando o que a vida me foi trazendo. Façam o mesmo. Olhem à vossa volta. Há muita coisa linda para viver. E desejo a todos um ano maravilhoso, com muita paz, muita saúde, muitos convívios, muita alegria, para podermos superar as coisas que a gente não deseja, mas que aparecem às vezes na vida, não é? Porque não estamos livres dela. E é isso, Adriana. Gostava tanto de dizer tanta coisa, mas não me preparei para isso. Não, olha, você falou muito bem e faço das suas palavras as minhas também para todo mundo que está nos acompanhando. Muito, muito obrigada, que esse ano seja fantástico, com muitas realizações. E então, até breve. Até breve. Obrigada também. Obrigada. Beijinho grande. E obrigada a todos vocês que estão nos acompanhando. Aqui embaixo vocês têm todos os contatos da Manuela, tá? Se quiserem fotografia em eventos, ou que ela também mande fotos para ilustrar livros ou poemas de vocês, ou fazer até fotografia de livro também, né, Manuela? Você também fotografa autores para fazer livros? Posso ainda dizer uma coisinha? Claro. É que há pouco tempo uma autora me falou que gostaria possivelmente ter uma foto minha na capa de um livro dela próximo. E eu devo dizer que já tenho talvez uns 8 autores que os livros deles e delas são... A capa é uma fotografia minha. Isso para mim é algo que me enche de... Não sei se é orgulho, mas eu fico tão sensibilizada. Mas sim, também é orgulho. Fico maravilhada quando eu vejo aquele livro, tem uma foto minha na capa. Legal. Portanto, é merecimento. É merecimento e é aquilo que você falou. A fotografia, ela vai estar, ela vai permanecer, mesmo sempre que a gente não lembre, mesmo que a gente não esteja, ela permanece. E as nossas palavras também, né? Isso, também, ficam no coração. Beijinhos a todos, obrigada a quem nos acompanha. Obrigada a todos vocês. Obrigada a todos. Beijinho, Adriana. Beijo. Beijinho, querida. Obrigada.